Deus é bom demais, queridos. Nós vamos falar nessa noite sobre encontros na pandemia. Foi um título que o Senhor me deu. E, abrindo um parênteses aqui, eu vi o diácono Marcos, da igreja sede, pregar na quinta-feira passada, eu fiquei com vergonha. Aí vejo o diácono Jefferson Flores pregar, fico com vergonha. Pastor Marco, nem se fala. E os demais irmãos, e então, queridos, com todo respeito, me dê licença, os bons e grandes pregadores das nossas igrejas, mas eu quero falar umas coisas aqui que vão fazer a diferença na nossa vida hoje, na pandemia e depois. Só que não tenho profundidade, são coisas simples, básicas, mas eu tenho certeza que vai fazer diferença, queridos, na tua vida, na tua casa e na tua geração. Vai passar essa palavra, quando aplicada, vai adentrar em gerações e vai abençoar filhos, netos e netas, vai abençoar gerações para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu quero começar a falar aqui sobre alguns encontros que fizeram grandes mudanças ou tiveram grande impacto na história mundial. E o início desses encontros está em Gênesis 1, que foi um encontro de uma mulher com um animal. Foi o encontro de Eva com a serpente. Esse encontro, queridos, foi algo tão chocante, mas tão forte, que mudou o curso do mundo, da humanidade, por todas as eras. Quando o homem nasceu, Deus deu a eternidade dentro do homem. Colocou o homem, a eternidade dentro do homem. Então o homem não era para morrer. Só que aquele encontro de Eva com serpente roubou aquela eternidade dentro do homem. Aí a morte entra na terra e agora o homem... A Bíblia, para hoje, diz que nós temos a idade de 70, 80 anos ali, beirando 80. Só que o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. Mas olha o que um encontro causou. Talvez você possa falar, mas vamos agora, poxa, dentro da Bíblia, encontros? Então vamos para encontros na terra, dos seres humanos. Você sabia de um encontro curioso de um homem chamado Steve Jobs, que já faleceu, com Bill Gates, se encontraram para falar sobre a computação nos próximos dias, a informática, a internet nos próximos dias, nos próximos anos. Eu pesquisando isso, eu achei um encontro curioso, porque eu não tinha noção. Para mim, eles eram rivais. Mas no início, em 1991, eles se encontraram para debater sobre o futuro da computação. Um encontro também muito curioso foi do rei, na época, o rei da comédia e o rei da física, Charles Chaplin e Albert Einstein. Se encontraram para papear. Aí você imagina o encontro dos dois, né? O Charles Chaplin rodando negocinho lá e o Albert Einstein dando a língua, né? E falando sobre física. Agora, queridos, um quarto encontro, que nesse encontro tem muita coisa por detrás. E eu vou ficar velhinho e vou ficar falando desse encontro, porque eu aplaudia o Senhor quando esse encontro de dois homens, dois poderosos dessa terra, se marcaram e se encontraram. Foi o Donald Trump e o Kim Jong-un, o presidente dos Estados Unidos, com o imperador, o dono, o patrão, o dono da Coreia do Norte. Esse encontro tem muita coisa profética, teve envolvido ali muita coisa profética, muita coisa bíblica. Nenhum presidente americano ou de outra nação que fosse considerado inimigo tinha cruzado a fronteira entre as Coreias para se encontrar com aquele homem. E o Trump conseguiu esse feito aí. Foi um encontro, queridos, que esse encontro deu o que falar naquela época, mas ainda tem muita coisa por detrás. Eu acredito que esse encontro foi profético. Barreiras espirituais de séculos
culturas satânicas foram quebradas através daquele encontro ali. Aí eu fiquei conjecturando, e vou levar você a pensar também. Imagina um encontro de um tubarão faminto, assassino, com um surfista batendo as perninhas em cima da prancha. Aí quando você analisa um pouquinho, conhece pouco sobre tubarão, ele quando vê o surfista balançando as pernas, nadando para pegar a próxima onda, ele enxerga como fosse um peixe ou uma tartaruga. E é por isso que ele vai lá e ataca. Mas não deixa de ser um encontro. E aí eu fiquei pensando em grandes encontros, tanto do tubarão com um ser humano mortal. Um Boeing e um monomotor se encontrando de frente. Uma carreta do Serginho, que deve estar vendo a gente aí, se encontrando com a Ferrari de frente. O estrago, em quem? Na carreta? A carreta vai arranhar só. Estrago na Ferrari. Isso, queridos, são pensamentos importantes para a gente pensar e meditar, ficar meditando e chegar à seguinte conclusão. Todo encontro gera algo. Algo bom ou algo ruim. Algo trágico ou algo benéfico. Arranca ou concede algo. Todo encontro gera algo. Nós estamos vivendo no meio de uma crise mundial e eu começo essa mensagem perguntando: com quem eu e você temos nos encontrado diariamente? Quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu deixei para Deus e Ele, na verdade, foi o primeiro a deixar para mim bem claro que, em primeiro lugar, para a minha vida essa mensagem. Então, eu estou incluso. Por isso eu pergunto, quem nós estamos encontrando diariamente no meio da pandemia, queridos? Com quem nós encontramos na pandemia vai fazer toda a diferença após a pandemia. Aí você pergunta, que tipos de encontros você está dizendo, Wagner? Existem pessoas que na pandemia estão encontrando além do normal e diariamente com a cama. Ah, não tem nada para fazer, eu vou dormir. E aí dorme o dia todo, dorme a noite toda, vive dormindo. Eu amo dormir, querido, você não tem noção, a minha esposa tem. Mas eu estou querendo falar de encontros que vão gerar alguma coisa na nossa vida. Do sono excessivo, de dormir excessivamente. E daqui a pouco a pessoa só dorme e entra numa depressão. Aí que ela não vai conseguir levantar da cama mesmo. Eu estou falando de encontros com noticiários do Covid-19. Tem gente que está se encontrando diariamente com os noticiários. Eu estou falando de encontros com as milhares de séries que estão no Brasil, principalmente. E aí eu perguntei a Leandro, eu indaguei ela esses dias, por que existem tantas séries e logo aqui no Brasil? Tem atores americanos das séries que estão gravando, alguns falam português, outros falam inglês, aparece a legenda lá para os brasileiros. Por quê? Aí ela me respondeu, que o Brasil é o segundo lugar em acessos à internet, em acessos à série, em entretenimento. Aí está explicado. Por que tantas séries, queridos? E nós estamos nos encontrando diariamente com uma enxurrada de séries. Todo encontro gera algo. Eu estou falando de encontros com a Netflix. Eu estou falando de encontros com a internet, com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook, com o Telegram, com o YouTube.
Mas eu estou falando de encontros diários e excessivos, não encontros para quem trabalha com as redes sociais ou para quem acessa normalmente, mas de coisas que nós nos encontramos de forma excessivas. Todo encontro gera algo. E eu vou falar sobre um homem que se encontrou várias vezes com Deus. Mas nós acreditamos e defendemos que ele se encontrou uma vez. Mas não foi. Foram várias vezes. E esse homem é Jacó. Resumindo rapidamente, no capítulo 27 de Gênesis, Isaac era pai de Jacó e Esaú. Isaac chega para Esaú, que era um caçador, perito em caça, e pede um alimento, pede uma caça. Jacó, a Bíblia diz que a mãe dele chamou ele e falou assim, olha, coloca pelos, se veste de pelos, fica semelhante a teu irmão. Pega lá o guisado, oferece a teu pai, porque ele está cego, não vai ver, vai te apalpar e vai acreditar que você é Esaú. Enquanto isso, Esaú foi à caça. Jacó fez esse plano, botou em prática esse plano, deu comida a seu pai, e seu pai falou, foi rápido demais, meu filho. É, pai, eu consegui, a caça foi rápida hoje. E foi lá e deu o guisado, deu o alimento ali para o seu pai, no lugar do seu irmão. Isso, Gênesis 27. Aí, ainda em Gênesis 27, Esaú chega de uma caça, cansado, e ele faminto, e seu irmão está com um prato de lentilha, Jacó. Esaú pede o prato de lentilha e fala, irmão, estou com muita fome aí, me ajuda aí, me abençoa aí, vamos falar assim, né? Me abençoa aí, estou com muita fome, me dá esse prato aí de lentilha. Jacó, muito esperto, entre aspas, falou assim, ó, eu te dou esse prato se você me der o teu direito de primogenitura. E Esaú, desesperado de fome, tudo bem, te dou o meu direito de primogenitura. Todas as bênçãos dos primogênitos da época de Abraão, Isaque e etc., dos patriarcas, estavam ali na vida de Esaú. E Esaú entregou por um prato de lentilha. Capítulo 27. Capítulo 28 de Gênesis. Jacó recebe a bênção da primogenitura do seu pai, que era de Esaú, recebeu do seu pai. Esaú, seu irmão, virou seu inimigo. Jacó pega e foge da casa dos seus pais. A própria mãe falou, vai para a casa dos nossos parentes lá no tal lugar, foge. Sai fugido de casa, queridos. Sem levar prato de lentilha, sem levar dinheiro, sem levar herança. Saiu fugido, errante. Jacó, queridos, era neto de Abraão. Ninguém mais, ninguém menos que Abraão. O pai da fé. Jacó vinha de uma família temente a Deus. O pai dele era temente a Deus e ensinava os preceitos aos seus filhos. Jacó tinha exemplos bem perto dele, bem perto. O pai e a mãe dele eram exemplos, principalmente o pai, porque a mãe era uma mentirosa, né? Mas vamos colocar para o pai. Exemplo de pai ali, de homem de Deus. Exemplo de linhagem, ele vinha de linhagem real. Era a linhagem de Abraão, que foi o homem considerado amigo de Deus. Jacó era herdeiro das promessas de Abraão, justamente por causa dessa linhagem, da descendência. Mas Jacó, o seu nome significa suplantador e aquele que segura pelo calcanhar. Porque quando o seu irmão nasceu e eles foram gêmeos. Então a Bíblia diz que Jacó saiu depois, mas ele, sendo bebê recém-nascido, ele já não aceitava aquela situação. Ele segurou o calcanhar do seu irmão.
puxando para que Esaú não saísse primeiro e ele saísse. Então, desde o ventre da mãe, Jacó já tinha isso no seu sangue, de usurpar, de suplantar, de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro. Então, queridos, nessa noite, a gente vai falar sobre os encontros que Jacó teve com Deus e o que aconteceu com Jacó, porque às vezes a pessoa pode vir de uma linhagem dentro do cristianismo. Às vezes, os nossos antepassados foram homens e mulheres de Deus, pessoas que a terra não mereceu. Às vezes, nós temos exemplo perto de nós, mas os nossos encontros com aquelas situações que eu citei no início da mensagem estão nos fazendo não seguir esses exemplos. Então, o que eu preciso fazer? Nós precisamos fazer. Nós precisamos nos encontrar no meio da pandemia com Deus e diariamente, queridos. E a gente vai ver que Jacó fez isso, e como eu falei no início, a gente acredita que ele só fez uma vez. Jacó se encontrou com Deus várias vezes. E cada encontro gerava algo. Cada encontro gerava uma transformação no interior de Jacó. E como a gente canta, é de dentro para fora. Não adianta eu mudar o meu exterior. Não adianta eu ter roupa bonita, carro bonito, casa bonita, o meu exterior ser fantástico e o meu interior ser podre. Então, o que gera transformação no meu interior são os meus encontros diários com Deus. Capítulo 28 de Gênesis. Aqui começa a mudar a história de Jacó. No 27, ele era o errado, ele era o que se encontrava com a mentira, ele era o que se encontrava com o roubo. Agora, no capítulo 28, quando ele foge, é só ele e Deus. Aí ele começa a ter encontros com Deus, aí a coisa começa a mudar. No capítulo 28, ele teve, do versículo 10 ao versículo 12, Gênesis 28, 10 diz assim, a fuga dele. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Primeira área da vida de Jacó que mudou foi a área espiritual, irmãos, foi de dentro. Foi o interior dele, foi o coração, pois a Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que entra em contato com Deus é o nosso espírito. O espírito de Jacó começou a ter experiências sobrenaturais com Deus. Jacó começou a provar do sobrenatural. Aí nós lemos que ele teve um sonho sobrenatural de Deus. Foram liberados para a vida de Jacó dons espirituais. Quando nós nos encontramos com Deus, agora falando para a nossa vida, diariamente, queridos, nós passamos a provar do sobrenatural, e aí se cumpre Romanos 8:8 na nossa vida, que diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus, a gente passa a andar no Espírito, a gente passa a agradar a Deus, e Paulo fala em Gálatas 5 e 6, que os frutos da carne são iras, porfias, desejos malignos, maledicências. Quando eu me encontro com Deus diariamente, acontece o que aconteceu com Jacó, queridos. Eu experimento o sobrenatural. Eu recebo mais da vida de Deus. Se a vida de Deus entra, a vida do Wagner sai. Se a vida do Espírito entra, a vida da carne sai, vai saindo, vai saindo. Por isso que Jacó não teve um só encontro. Por isso que nós não devemos ter um encontro só com Deus, mas diariamente e com intensidade, amados. Jacó saiu da esfera carnal para viver no Espírito. Segunda área
que Jacó foi transformado por causa dos encontros com Deus? O seu coração foi fortalecido. Gênesis 28, do versículo 13 ao 15, diz assim, perto dele, ele estava dormindo, ele estava sonhando. Aí diz assim, perto dele estava o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Queridos, por causa dos encontros de Jacó, Jacó recebeu promessas, e essas promessas fortaleceram o coração dele, para ele confiar em Deus, na jornada que ele tinha que fazer, e Deus já falou, depois você vai voltar, mas você vai com o coração fortalecido, porque eu estou fazendo promessa para você, e você vai voltar com o coração fortalecido. Então, queridos, na nossa vida, quando nós buscamos a Deus diariamente, quando nós nos encontramos com Deus diariamente, Ele libera para nós promessas, e essas promessas fortalecem o nosso coração para a gente continuar a caminhada. Se eu estou reclamando que está muito difícil, se eu só vivo reclamando que está muito difícil, é porque eu tenho que rever se eu estou me encontrando diariamente com Deus. E se eu estou me encontrando diariamente com Deus, como tem sido esses encontros? Porque Jacó era usurpador, queridos. Jacó era ladrão. Tinha um instinto de roubar, de um sangue. Quando começou a ter experiência com Deus, Deus foi e liberou promessas para ele. Fortaleceu o coração. Talvez você já até esqueceu das promessas que Deus te fez. Traz de volta. Lembra, Ele é o mesmo Deus que te falou lá no passado, que te fez promessa, é o mesmo Deus, não mudou na pandemia. Terceira coisa, Jacó mudou seu caráter egoísta. Gênesis 32, versículos 13 ao 16, olha o que Jacó fez, a mudança na vida dele. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Queridos, aí nós já chegamos no ponto em que Jacó percorreu um caminho longo, e aí no capítulo 32 ele vai encontrar com o irmão dele para se reconciliar. Olha a transformação poderosa dentro da vida dele. Mas onde que eu quero chegar? Porque eu falei que o caráter dele era egoísta. Você lembra no início, quando Jacó deu o prato de lentilha para o seu irmão para roubar o direito de primogenitura? Você lembra no início, quando ele enganou o pai lá e falou assim, pai, aqui eu trouxe a caça, toma um alimento para o senhor. E você lembra no início, quando eu falei que ele saiu sem nada? Ele saiu sem nada de casa, fugido. Agora, ele tem um coração doador. De egoísta, ele foi transformado. Ele falou assim, eu vou reconciliar com meu irmão. Eu sei que ele pode me matar, mas uma coisa eu vou marcar a vida dele. Eu vou reconstituir. Aí eu me lembro daquele baixinho que subiu, né, no sicômoro lá, e para olhar Jesus. E aí Jesus falou, desce daí que eu vou na tua casa hoje. Jesus, eu restituo 4 vezes mais. Os encontros com Jesus, queridos, transformam a gente de pessoas egoístas em pessoas doadoras. Você não passa mais a olhar
aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, aquilo que nós temos, o nós. A gente para de olhar para nós, para de olhar para a gente e olha para o próximo. Se eu não pratico isso, se eu não faço isso, preciso rever meus encontros com Deus, porque quem se encontra com Deus é arrancado o caráter egoísta e colocado um caráter de uma pessoa doadora, um coração aberto, uma mão aberta, como nós chamamos. Jacó aí nesses versículos roubava, retirava, agora ele separa presente para o seu pior inimigo, que é o seu irmão. Quarta mudança, Jacó teve o seu nome mudado. Está no capítulo 32, versículo 26 ao 28. Aí é que eu disse duas vezes, eu vou falar a terceira vez. Nós reputamos esses versículos que eu vou ler como se fosse a única vez que Jacó se encontrou com Deus. Não, foi uma das vezes, foi a mais forte, mas foi uma das vezes. Versículo 26 ao 28, do capítulo 32, diz assim: Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, o anjo perguntou para Jacó: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó, eu tinha falado que significa suplantador, aquele que puxa o calcanhar. Então o anjo falou assim, porque você se encontrou com Deus de uma forma bem forte, eu vou mudar o teu nome. Você não vai se chamar mais suplantador, você não vai se chamar mais ladrão, você não vai se chamar mais viciado, você não vai se chamar mais julgador, juiz, não vai se chamar mais aquele que puxa o calcanhar para passar na frente das pessoas. Você vai se chamar Israel, homem que vê a Deus. Queridos, nome fala de reputação. Nome fala de novo homem gerado. Eu conheci aquela pessoa, agora aquela pessoa lá, fulano de tal, está diferente. Fala de reputação, de mudança de imagem da pessoa. Nome fala da imagem que se vê. Nome fala de um novo homem gerado em Deus e recriado para novas obras. Novas e maiores obras em Deus, queridos. Quando nós nos encontramos com Deus, o nosso nome é mudado. E Paulo fala em Efésios, o que rouba, não roube mais. Porque agora a pessoa tem forças, porque se encontra com Deus diariamente e não pratica mais aquilo que ela praticava. Quem furta, não furte mais. Por quê? Porque agora o Jacó, porque agora eu, porque agora você, nos encontramos diariamente, de tempos com qualidade com Deus, e temos força para ter aquilo que a gente praticava de errado arrancado, e viver uma nova vida em Deus. Quinto ponto, que Jacó foi transformado, queridos. Sua condição financeira. Jacó fugiu da casa de seu pai sem nada. E de tantos encontros com Deus, a Bíblia fala que Jacó ficou rico. Gênesis 30, versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Está falando de Jacó. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Fugiu da casa do seu pai sem nada. E os encontros com Deus que ele teve no meio do caminho, no meio da jornada, levaram ele a enriquecer financeiramente. Queridos, tem muita gente que a situação não é mudada, a situação financeira não é mudada, porque ela não se encontra com Deus.
Tem muita gente que tem uma boa situação financeira, mas que é como trapo de imundície, porque os propósitos dela são errados. Não são propósitos de Deus. Não abençoa ninguém. Encontros com Deus, além de retirar o egoísmo dentro de nós, nos dá um coração doador e muda a situação, nos deixa abertos para receber o dom das riquezas, dom de prosperidade, chamado por Eclesiastes, está na Bíblia, tá? O dom de riquezas. Mais 2 textos para a gente terminar, e eu vou provar para você que Jacó teve outros encontros com Deus, não foi só esse. Gênesis, capítulo 31, versículo 54. Isso antes da luta lá com o anjo. 31, 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Em algumas traduções diz que ele ofereceu um sacrifício no altar. Então, Jacó tinha encontros com Deus, irmãos, antes da luta com o anjo. Capítulo 32, versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem, etc, etc. E orou Jacó. Então Jacó teve vários momentos, vários encontros com Deus, não foi um só. Isso quer dizer para nós, irmãos, isso é tão importante para nós, porque nós precisamos diariamente nos encontrar com Deus, amados. Principalmente nesse tempo de pandemia. Porque isso vai fazer diferença quando passar a pandemia, vai fazer diferença lá no ano que vem, nos demais anos, vai fazer diferença nos nossos filhos. O que os nossos filhos estão vendo? Que tipo de encontro os nossos filhos estão vendo na nossa vida, queridos, como pais? Será que na pandemia nossos filhos estão vendo a gente orando mais, estão vendo a gente buscando mais a Deus? Ou estão vendo a gente se engafiando mais na internet, mais na Netflix, mais nas séries? Isso vai fazer diferença na nossa geração, queridos. De ladrão, suplantador e mentiroso, a rico, abastado, próspero em tudo. A condição financeira, o nome, o caráter, o coração e a vida espiritual de todos nós vai mudar radicalmente quando nós deixarmos os encontros com as coisas desse mundo e nos encontrarmos com Deus diariamente. Em nossas casas, com nossa família, dentro dos nossos carros, indo para o trabalho, em todo o tempo e lugar, em nome de Jesus. E eu termino falando sobre Marta e Maria. Ah, querido, Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria, e a Bíblia diz que Marta estava preocupada e ansiosa, e correndo para lá e para cá, e lavando louça, e fazendo um monte de coisa, e Jesus ensinando a palavra ali, sentada, Maria do lado dela. Do lado de Jesus, perdão, do lado dele. E aí Marta fala assim: Senhor, não te incomoda que minha irmã está aí, ó, sentada, quando eu estou fazendo os afazeres de casa aqui, toda ansiosa. A Bíblia fala sobre ansiedade lá. Marta estava ansiosa com muitas coisas. Jesus vira para ela e fala assim: ó, Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Maria escolheu a boa parte. Vamos escolher a boa parte nessa pandemia, queridos. A boa parte na pandemia é se encontrar com Deus diariamente e ter encontros para transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar nosso coração, transformar o nosso modo de viver, de falar, transformar a nossa família, queridos. Encontros na pandemia, com quem eu e você temos nos encontrado. Aonde você estiver, feche os teus olhos e põe a mão no seu coração. Se você aceitou a palavra de Deus nessa noite, se comprometa com o Senhor, que vai se encontrar mais com Ele.
Porque quando essa palavra veio ao meu coração, foi um choque para mim. Eu acelerei, eu aumentei o tempo na presença do Senhor. Eu acordei mais cedo, queridos. Eu acordei mais cedo onde trabalho para orar, para me encontrar com Deus. Porque eu quero ser transformado. Eu preciso, não só para mim, mas para atingir a minha geração, para atingir outras pessoas, atingir multidões, para atingir aqueles que trabalham perto de mim, para atingir onde eu passar, as ruas, para atingir o pecador que está lá dependendo da graça de Deus, precisando da graça de Deus, para atingir os meus amigos, para atingir os meus parentes de longe, para atingir as pessoas que me amam, esse que eu amo, para atingir quem não me ama também, para atingir, queridos, nós precisamos ser transformados e para isso precisamos de ter mais encontros com Deus, em nome de Jesus.